Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo lá de radiação, né? Fenômenos radioativos. E hoje a gente vai falar exclusivamente de acidentes nucleares. E alguns específicos aí que ainda geram muita dúvida em todo mundo e alguns que ninguém nunca soube que aconteceu. E aí eu vou deixar dois links aqui na descrição do vídeo falando sobre esses acidentes. São documentários que são bem interessantes para vocês assistirem quando puderem. E aí a gente vai continuando o nosso conteúdo. Vamos começar? Então a gente vai falar sobre os principais acidentes radioativos que a gente tem conhecimento hoje. Então, com certeza, Chernobyl, né, que aconteceu em 1986, que foi um marco das usinas nucleares. Foi a partir daquele acidente que se começou a tomar proporções maiores de segurança, algumas que não haviam na época. E a gente vai falar sobre o acidente radioativo, que vocês vão ver que não é essa classificação, de Goiânia, que aconteceu em 1987, sobre o Césio-137. E aí o de Fukushima, que aconteceu em 2011, que aí vai ter a participação de vocês. Então vamos começar? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tem diferença entre acidente nuclear e acidente radiológico. O acidente nuclear é aquele tipo de acidente que ele ocorreu ou numa usina nuclear, ou dentro do reator, ou instalações do ciclo de produção do combustível nuclear, né, da produção da própria radioatividade, ou no transporte desse combustível que seria utilizado em alguma usina. Então, isso é acidente nuclear. O acidente radiológico é quando você tem uma fonte radioativa. Não foi utilizado um combustível radioativo, não existia um reator que estava criando aquela fonte. Ele envolveu apenas uma fonte ou um gerador. Então pode ter sido alguma substância, alguma pedra radioativa, então alguma coisa que alguém teve contato e aí houve a emissão disso para as outras pessoas. Então, o acidente radiológico ele é o mais comum de acontecer e são muito mais frequentes do que acidentes nucleares, né? Ainda bem, porque a proporção ainda é menor. Mas vocês vão ver que o problema é imenso. Então, para a gente poder entender quando eles falam que aquele evento foi escala 7, ou foi escala 5, escala 4, o que isso quer dizer na escala internacional de eventos nucleares, né? Então, ela é uma pirâmide e ela vai indicar se está ocorrendo ou ocorreu um desvio de radiação, se foi um incidente ou se foi um acidente. Então, zero quer dizer que praticamente não houve nenhum aspecto que prejudicasse nem a saúde, nem o meio ambiente, não foi extensivo à população, nem mesmo ao local, né? O incidente ele vai de 1 a 3 na escala, quer dizer que ele já aumenta a sua proporção. E o acidente ele vai de 4 a 7, que são ali os fenômenos, os eventos mais graves. O desvio considerado zero é como se acontecesse alguma coisa que liberasse ali um mínimo de radiação, mas que não prejudicou ninguém, nem mesmo o local onde ele se encontra. O número 1 já é uma anomalia. Ocorreu algum fenômeno radioativo, alguma liberação de radiação, mas ele não afetou a população e nem o meio ambiente. É a menor escala aí que é considerado dentro da escala internacional. O 2, ele já é um incidente, é quando, vamos supor, trabalhadores vão se expor a um limite maior do que o permitido anualmente, que é o de 50 millisieverts. Então, se for maior essa exposição do que essa quantidade, ele já é considerado um incidente. Ele não faz mal a curto prazo, mas se ele continuar se expondo àquela quantidade, com certeza ele vai ter prejuízo à própria saúde, né? O nível 4, 3, ele já é um incidente sério. É quando você tem uma exposição 10 vezes acima do que o teu limite anual permitido. Então, pensa que o limite anual permitido é 50. 10 vezes mais que isso, então já é um incidente sério e isso vai trazer, sim, problemas a quem for exposto
a esse tipo de radiação. O nível 4 é o acidente sem risco significativo externo. É como se fosse a liberação do material radioativo no ambiente e houvesse uma morte dentro dessa instalação onde houve a liberação de radiação. Então, ele é contado ali pela extensão da radiação e pela quantidade de mortes que ocorre nessa liberação. O nível 5 é o acidente com risco externo. Então, houve uma liberação de material radioativo e, por causa dessa liberação, ocorreram várias mortes nesse local e também trouxe prejuízo ambiental. O nível 6 é o acidente sério. Então, pessoal, o nível 5 é o que aconteceu aqui no Brasil. O nível 6 é o que está sendo considerado o que aconteceu em Fukushima. 5, 6, né? O 6 é quando você libera uma grande quantidade de material radioativo, além de causar mortes, vai exigir ainda medidas remediadoras, que aquela liberação, aquela radiação, ela tem que ser mitigada na hora, senão ela vai se expandir de forma muito rápida e vai atingir muito mais lugares e outras pessoas. E aí a gente tem um acidente grave, que é o topo da nossa escala. Então, houve uma liberação extensa de material radioativo, teve efeitos sobre saúde e meio ambiente, houve uma escala de mortes muito grande e essas mortes elas continuam acontecendo no decorrer dos anos, porque a radiação ela afeta, né, o índice genético dessas pessoas que foram expostas, se não morreram na hora, isso vai trazer ali os prejuízos a longo prazo. E o acidente de Chernobyl está dentro dessa escala 7. Então é importante a gente conhecer, não é para vocês decorarem, mas é para vocês reconhecerem o que quer dizer essa escala quando falam desses números, né? De quando acontece algum tipo de fenômeno radioativo, algum evento que liberou alguma forma de radiação. Então vamos começar com os nossos acidentes. E a gente vai começar falando de Chernobyl, que aconteceu em 1986. Vou tentar dar uma ideia de como foram ocorrendo os passos, mas com certeza até hoje ainda é o acidente que é mais pesquisado, mais estudado, que traz mais curiosidade, não só como aconteceu, mas o que ainda acontece por causa desse acidente. Então, isso aconteceu, a gente chama de acidente de Chernobyl porque a usina recebeu esse nome, né? Era localizada em Pripyat, lá da antiga União Soviética, dentro da Ucrânia. Então, tinha a usina de Chernobyl. Ela ficava localizada em Pripyat, que era a cidade onde foi construída para ser o lar dos trabalhadores dessa usina e as suas famílias. Então, ela era uma cidade, ela tinha 49 mil e alguma coisa, então praticamente 50 mil pessoas. Era uma cidade relativamente grande, com a função só de manter, né, um lar para esses trabalhadores. Então, todo mundo que morava ali tinha contato, de certa forma, com a própria usina de Chernobyl. A construção dela foi de 1972 a 1977. E em 1983, o ano que eu nasci, foi colocado o último reator. Então, essa usina ela tinha 4 reatores. A ideia era colocar mais 3, se não me engano, mas depois do acidente, né, isolou-se essas ideias de se aumentar esse dispositivo da usina. Então, eles tinham 4 reatores RBMK-1000. Esses reatores eles são exclusivos soviéticos, eles eram considerados na época os melhores reatores do mundo, que não tinham falhas, que não haveria falha de segurança, e até se vocês assistirem alguns documentários e o seriado Chernobyl que a HBO fez, que foi fantástico, quem tiver a oportunidade de assistir, é realmente sim, uma aula dos acontecimentos. Eles falam, como é que um reator RBMK consegue explodir, porque ninguém acredita que isso pode acontecer com os reatores soviéticos. E esses reatores, eles eram capazes de gerar cerca de 1000 megawatts de energia. Então isso aí era uma capacidade extrema de energia, muito mais do que as nossas usinas hoje hidrelétricas conseguem gerar, né?
O combustível desses reatores, ele era o urânio 235 a 2%, então era urânio enriquecido. O urânio 235 é extremamente energético. E quando você consegue fazer a fissão nuclear desse isótopo radioativo, você tem uma quantidade imensa de energia liberada, uma quantidade muito pequena. Então, só para a gente ter noção, o urânio lá da nossa tabela, ele tem número atômico 92 e o nosso conhecido é o 238. E o que estava sendo utilizado era o isótopo radioativo do 238, que é o urânio 235. Beleza? O acidente nuclear de Chernobyl. Então, como que começou os fatos que levaram a ocorrer a explosão do reator, né? Eles estavam fazendo um teste de segurança lá no reator 4. E para que esse teste conseguisse ser feito, porque ele não estava conseguindo iniciar o teste, o sistema de resfriamento do reator ele foi desligado. Então, o sistema que mantém o reator funcionando para que não haja uma explosão por superaquecimento foi desligado. Então, foi reduzido o fluxo de água que faz o resfriamento. Ali já foi o primeiro erro. Aí foi retirada as barras de controle do núcleo, que vai causar o superaquecimento da água. Então, se você retira as barras de controle, você está liberando mais calor. E aquela água que faz o resfriamento do reator, agora ela está se transformando em vapor. Então, no local já tinha um excesso de vapor de água. E aí que ocorreu a primeira explosão. A potência do reator ela foi 100 vezes maior do que o limite permitido para o próprio reator. E isso provocou a primeira explosão. Nessa primeira explosão, os cilindros de urânio, se vocês viram lá o videozinho do Manual do Mundo, que eles entraram na usina de Angra, lá mostra os cilindros, né, dos isótopos radioativos do combustível do reator. Então, pensa que aqueles cilindros, eles reagiram com água, e o urânio é extremamente reativo, e aí explodiram esses canais de refrigeração. Então, eu não tinha mais nenhum fluxo reduzido, eu não tinha mais nada de refrigeração. E foi aí que aconteceu a segunda explosão, que foi a pior, né? A primeira ocorreu dentro, ainda existiam trabalhadores que estavam lá tentando contornar aquela explosão lá dentro, e aí a segunda explosão ela foi para a superfície. O calor foi tanto, a energia foi tanto que a estrutura não suportou. Então a entrada de ar no reator ao bloco de grafita reagiu com gás oxigênio e aí incendiou tudo. O bloco de grafita é a forma mais pura de carbono que a gente tem. Se ela reage com oxigênio, é explosão na certa. Então foi aí o princípio da catástrofe, né? A temperatura do reator, depois dessa segunda explosão, ela chegou a 3.000 graus Celsius. Então a temperatura, para você controlar esse tipo de temperatura, ainda mais que agora estava na superfície, vai ser e foi muito difícil, né? A explosão ela projetou uma nuvem de partículas radioativas que atingiu 1.000 metros de altura. Então, se tinha 1 quilômetro de altura, que essas partículas que foram aqui repelidas por essa explosão alcançaram. Então, se você tentasse chegar de helicóptero, de qualquer forma perto, você estava exposto às partículas radioativas. E se vocês assistirem os documentários que eu vou deixar aqui linkado, vocês vão ver até como que foi a aproximação de alguns repórteres e como ficaram as câmeras e como oscilava isso. Então é interessante você assistir, mas pensa isso na época, né? Quanta coisa acontecendo e ainda existia por trás você não ficar sabendo. Que foi isso que o governo soviético fez na época. Fechou os olhos e fechou a boca. A nuvem radioativa. Foi aí que o negócio começou a pegar. Porque o material radioativo ele ficou exposto ao vento durante 10 dias. 10 dias sem ninguém saber de nada. E esse material sendo liberado. E ninguém conseguia frear aquele incêndio, né? Aquela liberação da partícula. E nisso se formou uma nuvem que se expandiu por toda a Europa em 8 dias. Então, quem começou a notar que estava havendo alguma coisa, alguma emissão radiativa acima do limite permitido, não foi nem
a Ucrânia, né, que deveria ter feito o diálogo sobre isso. Foram os outros países ao redor que começaram a perceber e aí começaram a notificar. Então, 18 dias se passaram até o chefe do governo soviético, que na época era o Mikhail Gorbachev, reconhecer o fato publicamente. Então, tudo estava sendo feito embaixo dos panos, para ninguém ficar sabendo. E aí levou 18 dias para reconhecer porque os outros países estavam recebendo a nuvem radioativa. Não foi porque eles quiseram falar sobre isso. E aí a gente entra com os números desse acidente. Então, 120 mil pessoas foram evacuadas. Então, a gente teve ali toda a cidade de Pripyat que demorou para fazer a evacuação. No primeiro momento, eles não falavam o que estava acontecendo e as pessoas continuavam a sua vida, né, normalmente. E mais as pessoas de cidades aí próximas da Pripyat também tiveram que ser evacuadas justamente por causa da nuvem radioativa. Essa nuvem radioativa ela passou queimando florestas. Então, se vocês conseguirem assistir Chernobyl da HBO, vocês vão ver todos esses fatos. E olha, não tem nem o que a gente reproduzir aqui. Então, 400 pessoas trabalharam nas primeiras horas. Então, entre o pessoal que está trabalhando na usina, os bombeiros que foram chamados após a explosão, a gente teve 400 pessoas na primeira hora. Isso aí, se não me engano, foi 1h da manhã, 1 e pouco. Então, foram 200 toneladas de material radioativo que ficaram presas no sarcófago. O sarcófago é a estrutura da usina e aí eles montaram uma forma de tentar fechar aquele buraco da explosão para tentar evitar essa saída, né? E por isso que eles chamam de sarcófago, porque todo esse material ele ficou preso lá dentro. Nada foi retirado dessa forma. 860 mil pessoas trabalharam no sarcófago e na restauração ambiental do local da usina de Chernobyl. Então, quantas pessoas foram expostas à radiação? Então, a gente tem quase 1 milhão de pessoas afetadas. E a gente pode ter ainda muito mais, porque isso é uma coisa que vai se levar para a vida das pessoas que tiveram contato, né? 55 mil morreram após o acidente, 150 mil tiveram sequelas diretamente e 655 mil permanecem sob cuidados médicos, porque eles precisam ter essa observação para saber o que vem acontecendo no decorrer dos anos. Então é muita gente afetada, né? Por isso que esse acidente está na escala 7, mas se tivesse uma escala maior, com certeza ele encaixaria. Eu tenho só algumas fotos, porque eu não vou colocar outras que tem aí espalhadas pela internet, que são realmente cabulosas, que mostram alguns contatos, mas se vocês assistirem a série, eu de novo falando da série, propaganda grátis aqui da HBO, lá eles mostram o que realmente acontece com as pessoas que tiveram contato direto. Então essa primeira foto é uma cena da série. Essa aqui é a esposa e o marido, que ele era o bombeiro, que ele foi chamado para tentar apagar o incêndio, e eles tiveram contato direto com a exposição, com a radiação, né? E aí ele teve queimaduras pelo corpo todo e mil coisas que acontecem depois, que não vale a pena a gente comentar agora. Aqui embaixo, ele é um filhote é um porquinho que nasceu com deformações por causa da exposição radioativa do local. Então essas deformações elas vão ocorrendo ainda por muitas gerações aí de famílias, tanto de pessoas quanto de animais sobreviveram ao local, né? Sobreviveram, mas não por muito tempo. E também aqui são algumas fotos que tem na internet de crianças que nasceram já com câncer e algumas deformidades, algumas malformações em decorrência da radiação. Então, por isso que esse caso ele vai continuar sendo falado por muito, muito, muito tempo e vão continuar tendo estudos para verificar, né, quanto tempo que ainda dura essa exposição, o que realmente acontece, o que pode acontecer a longo prazo com as outras gerações de famílias.